Olá, seja bem-vindo à revista Fique por Dentro, um canal de comunicação do Grupo Educacional Unis. Nessa edição, lançamos um novo formato da revista. A partir de agora, o nosso bate-papo será feito em vídeo. A convidada do bate-papo dessa nossa edição da revista Fique por Dentro é a professora Adilene Maria Soares Tirei. Ela, que é professora do curso de Engenharia Mecânica e também dos cursos técnicos de Eletrônica e Eletroeletrônica aqui do Grupo Unis. Tudo bem, professora? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Para a gente poder começar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Aliás, eu te chamo de senhora ou eu te chamo de você? Você. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você chegou aqui ao Grupo Unis. Eu me formei pela Universidade de Taubaté, comecei a minha vida profissional lá, casei, constituí família e fui de repente diagnosticada e queria vir morar perto da minha família, da minha mãe e do meu pai, que era ficado em Minas. Acabei vindo para Varginha, trabalhei a princípio no Senai e tinha um sonho enorme de trabalhar no Grupo Unis. Como o meu horário era tarde e noite, eu nunca consegui conciliar o horário. E de repente abriu um processo seletivo para o curso de automação na área que eu trabalhava e eu vim passei nesse processo seletivo e fui convidada a dar aula no Tecnólogo. Isso já faz quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Só para o pessoal se situar, esse mês de outubro está acontecendo uma campanha em todo o país, que é a campanha Outubro Rosa. Essa campanha é para ajudar as mulheres a se conscientizarem da importância de fazer o diagnóstico do câncer de mama. A professora já enfrentou um câncer e, graças a Deus, conseguiu superá-lo. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa história lá do começo. Como que aconteceu o diagnóstico, como que você ficou sabendo dessa notícia? Eu tenho muitas pintas pelo corpo. E uma pinta em especial me incomodava. Eu fui a uma dermatologista, ela fazendo o diagnóstico das pintas. Ela falou, olha, essa não tá, é mais estética, retirada, mas uma outra tá meio que com uma aparência estranha. Eu vou retirar a outra. E retirou essa pinta. E pediu para que eu não dirigisse a princípio. Só que eu saí de lá e eu prestava consultoria nas prefeituras do Vale do Paraíba. A prefeitura de Tremembé me ligou e eu atendi o telefone e falei, olha, eu preciso que resolva um problema agora em São José dos Campos. E eu peguei o carro e fui embora. Quando eu voltei, eu senti um inchaço no pescoço. Mas aquela velha história, né? A gente acha era bem próximo ao pescoço. E a princípio eu achei que fosse uma íngua da retirada da outra pinta. E não procurei meio que saber o que tinha acontecido. Numa reunião nessa prefeitura, o secretário de saúde estava de frente para mim e eu achei que ele estava me olhando muito, ele estava durante essa reunião bem encabulado. Terminou a reunião, ele perguntou, Adilene, por que seu pescoço está assim? Aí expliquei, ele falou, olha, até que me prova o contrário, isso não é o que você está pensando não. Eu vou te enviar agora para o Hospital Escola, que a doutora está lá, e ela vai fazer um exame, e ela realmente examinou, falou, olha, não está me parecendo realmente o que você achou, ficou preocupada e já marcou uma punção para o próximo dia. Eu fui, fiz a punção e veio o resultado que não tinha colhido o material, não dava para fazer um diagnóstico. O material colhido não dava para chegar a um diagnóstico. E fizeram a opção então de fazer 2 novos exames para ver o que era. E no ultrassom apareceu 3 linfonodos. E aí eles pediram que a retirada de um mostraria o que eram os outros 2. Entendi. E aí fizeram a opção
por essa retirada. Num exame mais nítido, apareceu que não eram só 3 linfonodos, mas que os 3 eram maiores. Nossa. E aí retiraram um linfonodo, e esse linfonodo foi para biópsia e veio como maligno. E qual foi a sua reação ao descobrir? Literalmente, quando te dão um diagnóstico de câncer, você acha que você recebeu o seu atestado de óbito junto. A princípio é de revolta, a gente sempre pergunta por que eu, e as minhas meninas eram pequenas na época, eu estava no auge da minha carreira, eu chorei muito, mas foi tudo muito rápido. Eu fui diagnosticada no dia 19 de dezembro. No dia 15 de janeiro, me colocaram na mesa de cirurgia. Então, eu fui salva por grandes amigos que correram contra o tempo e fizeram tudo acontecer naquela hora. Só que dos 3 linfonodos, viraram 21. 21. Então, era um corte pequeno no pescoço, e desses que era para retirada dos 3 e mais alguns próximos, viraram 21 e 18 eram malignos. Inclusive um que estava muito próximo da corda vocal. Puxa, e como que você lidou com essa situação? O apoio da família foi muito importante. O que manteve você corajosa para continuar enfrentando essa situação? Qual foi a sua motivação? Matheus, eu tenho uma família linda. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho um maridão. Quando veio o diagnóstico, o meu marido falou assim, nós vamos enfrentar isso juntos. E eu tinha muito medo da reação das minhas meninas, porque elas eram muito pequenas. Mas eu fiz a opção de contar a verdade. Quando eu fui operada, eu sou muito chorona. Eles tamparam os espelhos para que eu não pudesse me ver, porque o meu rosto ficou muito deformado. E o meu médico, eu sempre brincava que se eu tivesse um filho homem, ia chamar Caio. E ele nunca veio. Eu tenho 2 meninas. E Deus pôs um filho na minha vida, um anjo na minha vida, chamado Caio, que foi o médico que me operou. Um moleque de extrema competência, e ele falava para mim assim sempre, eu só faço 30%, 70% é com você, e você tem que fazer esses 70%. Então eu tinha muito medo de passar a mão na cicatriz, eu não me via nos espelhos, até que um dia eu precisei voltar ao hospital. E eu sentia pelas pessoas a reação, porque todo mundo me olhava muito espantado. Me incomodava, mas eu preferia me resguardar. No hospital, quando eu voltei para a retirada de um sangue que acumulou na cirurgia, eu me vi no espelho da porta. E eu chorei muito, muito. E o Dr. Caio chegou perto de mim e falou, de novo eu vou te dizer, 30% já foi feito. Você precisa ser forte e você precisa fazer a sua parte. Você está com um dos cânceres mais agressivos. A sua corda vocal quase foi tomada. Foi um milagre o que aconteceu, porque se demora mais, ia atingir as suas cordas vocais. A minha família nunca me abandonou nesse período. Meu pai e a minha mãe moravam em Minas, né? E eu em Taubaté, se deslocavam sempre. As minhas filhas foram assim,
literalmente pagiadas pelas minhas amigas, pelas minhas grandes amigas, pelos meus familiares. E eu tenho um Deus que nunca desistiu de mim. Então, ele literalmente me carregou no colo durante esse período. Faz quanto tempo isso? 10 anos. 10 anos. E o tratamento durou quanto tempo? 5. Foram 5 anos de tratamento. Em nenhum momento eles me liberaram de consulta para consultas anuais. Eu fiz o tratamento no começo de 2 em 2 meses, de 4 em 4, de 6 em 6 e durante os 5 anos foram de 6 em 6 meses. Então, hoje você considera que você venceu a batalha contra o câncer? Eu já tive alta da oncologia. Hoje eu sou uma vitoriosa. Com certeza, e você está aqui para poder dar esse testemunho para as pessoas. Então eu queria que você falasse um pouco do que você acha dessa iniciativa do Outubro Rosa, de ajudar na conscientização, você que teve um diagnóstico, né, na hora certa, digamos assim, e pôde correr contra o tempo para poder fazer seu tratamento. Eu acho maravilhoso esse mês. Eu falo que eu já tive um outubro negro. E rosa traz toda a beleza, que enche, que a gente vê nas rosas, né? O câncer é uma doença muito agressiva. O tratamento é muito difícil. A gente não aceita a doença. Então eu acho que tem que ser um mês de conscientização plena de quem já está enfrentando a batalha e, enfim, para que todo mundo derrube, porque eu ainda encontro algumas pessoas que falam: nossa, você teve aquela doença ruim. Eu pronuncio o nome, né? Principalmente aqui, né, no nosso lado, nas cidadezinhas menores. Cidades menores. E eu acho que precisa quebrar isso, sabe? Eu acho que as pessoas precisam... O câncer não é transmissível, né? Então, uma pessoa que está enfrentando a doença precisa de um carinho, precisa de um abraço, precisa de um sorriso, precisa de um apoio. E eu acho que esse mês de outubro deveria ser realmente... ter realmente essa conscientização. Claro. O que mudou na sua vida? Como pessoa, como profissional? Você conseguiu transformar o negativo em positivo? Como que isso leva para profissional hoje? Professora Adilene, o que te trouxe de mais força? Me deu uma nova vida. Quando eu enfrentei a doença, como eu disse, eu estava no auge da minha carreira. E quando você atinge o pico da sua carreira, você deixa muito de ver o outro, aquela ânsia sempre de querer e de poder mais, né? Então você quer um carro novo, uma casa melhor, uma roupa melhor, né? Eu me desfiz de tudo isso. Eu hoje vejo muito o outro. Antes eu falava tudo que eu pensava. Doesse é quem doesse. Hoje não. Hoje eu quero tocar o outro. Mas eu quero tocar o outro de outra forma. E no profissional foi uma mudança radical na minha vida. Eu fiquei 2 meses sem falar. Foi uma professora. E hoje eu trabalho com a minha voz. Enfim, depois da minha doença, eu realmente tive uma sobrevida. Eu realmente voltei. Eu trabalho num grupo lindo que é o UNES, né? Que dá liberdade da gente crescer, que trabalhar da tua maneira, com pessoas que todo dia te dão um sorriso verdadeiro, de bom dia, de boa noite, que te tocam, né? Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais, e muito mais realizada.
Que bom. O que você espera do futuro? Para os próximos 10, 20 anos? Quais são as expectativas? Você tem algum sonho? Quando eu enfrentei a doença, eu pedia todos os dias para ver as minhas filhas crescerem. Eu pedia para Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Me mostra que eu vou ver minhas filhas crescer. E Ele me mostrou. Ele só não me mostrou. Ele me deu a oportunidade de vê-las crescer. Mariana hoje tem 17, Lara 16. Então, daqui 20 anos, eu quero continuar no Unis de muleta, mas trabalhando com essa moçada linda de viver. E quero dar o meu testemunho sempre de que vale a pena lutar, de que vale a pena acreditar e que desistir é uma palavra que não existe no nosso vocabulário. Gostei muito de saber sua história. Tenho certeza que ela vai contribuir com muita gente que vai poder assistir esse vídeo, esse nosso bate-papo. Tenho certeza que muita gente vai poder mudar a sua percepção de vida e ver esse grande exemplo aqui na nossa instituição, aqui no Grupo Unis. Tem alguém que pode dizer com orgulho que venceu essa batalha contra o câncer. Parabéns, você é uma pessoa vitoriosa. Em nome de toda a instituição, a gente gostaria de te parabenizar. Você é um exemplo, com certeza, para todos nós. Obrigada, Matheus. No finalzinho de toda a entrevista, a gente faz uma ficha técnica, pessoal, te conhecer um pouco melhor. Então, fazer umas perguntas para você responder. Bate bola, jogo rápido. Minha idade? Olha, era a primeira pergunta, brincadeira. Qual que é o seu hobby? Parece brincadeira, né? Eu gosto de fazer montagem eletrônica. Olha, que bacana. Prato predileto? Estrogonofe. De frango ou de carne? De frango. Bacana. Sobremesa? Não como, Matheus. Não come doce? Não como doce. Goiaba. Eu troco qualquer doce por uma goiaba. Entendi. Animal de estimação, tem algum? Tenho. O meu Zeus. É um cachorro ou é um gato? É um cachorro. Um cachorro. Shih Tzu. Bacana. Livro? Livro que te marcou? O Lado Bom da Vida. Quem que é o autor? É o Matheus. Beleza. Um filme que te chamou a atenção, que é uma história bacana, que já serve como recomendação. Eu não gosto muito de assistir filmes. Eu tenho esse defeito. Mas eu assisti o Planeta dos Macacos recentemente e achei fantástica a história. E aí eu assisti o 2, aí eu voltei para assistir o 1. É um filme que recentemente me marcou muito. Bacana. Tem alguma frase, pensamento ou filosofia de vida? Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Bacana, professora. Muito obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. Valeu.